Dia, tudo cada vez melhor. Espero que seja tudo cada vez melhor na sua vida. E hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro Autobiografia de um Yogi. Hoje falando sobre duas passagens dele com seus irmãos, Ananta, seu irmão mais velho, e Nalini, sua irmã, né, mais nova. Umas histórias bastante surpreendentes, como a maioria das histórias desse livro, sobrenatural. E também refletiremos sobre um princípio fundamental para a nossa vida. Então vamos lá? Nas lives anteriores a gente falou sobre o ordenamento de Yogananda como Swami, na ordem dos Swamis. E após esse ordenamento ele foi visitar o seu irmão Ananta na sua cidade natal, Gorakhpur, né? E lá ele esteve como hóspede do seu irmão e que foi repentinamente acometido por uma doença e que o deixou na cama. E então Yogananda naquele inteirinho estava ali cuidando com todo zelo, com todo o amor do seu irmão. E durante um momento de meditação profunda, ele teve, né, uma intuição de que Ananta, né, veio para ele a frase: Ananta não pode mais viver. E ele ficou assim profundamente pesado, né, com um profundo pesar sobre essa possibilidade, com esse solene pronunciamento interno que encheu ele de pesar. E ele resolveu que ele não podia mais ficar ali. Então ele foi atrás do primeiro navio que tivesse lugar e encontrou um navio que era um cruzeiro para o Japão e se meteu nesse cruzeiro e foi entre Birmânia, Mar da China, chegou em Kobe, mas ele não estava para muito turismo, né? Na viagem de volta, eles passaram em Xangai e ele mais o Dr. Misra decidiram descer, né, um médico a bordo, decidiram descer então junto com os outros, né, participantes desse cruzeiro na cidade de Xangai, e estavam ali comprando alguns presentes para os seus familiares. E aí quando ele foi escolher algo justamente para o seu irmão Ananta, uma peça de bambu talhada, quando ele foi buscar, né, pegar esse objeto nas mãos, ele pensou: comprei isto para o meu irmão, meu querido irmão, que já está morto. E aí, tomado por essa clara percepção de que ele havia, o irmão havia acabado de se libertar no infinito, como ele diz aqui. E no momento que ele foi pegar essa peça de bambu, a peça caiu da mão dele e se partiu. E aí ele começou a chorar entre soluços, né, pensando, né, para meu irmão, ele acabou escrevendo nessa peça, né, já partida, para o meu irmão amado Ananta, que agora acabou de partir. E chorando muito, esse doutor Misra, que estava com ele, falou: economize suas lágrimas, você nem sabe se isso realmente aconteceu, né? Mas na viagem de volta, chegando em Calcutá, ele foi recebido pelo seu irmão mais novo, Vishnu, e antes que o irmão falasse qualquer coisa, ele já falou, né: eu já sei o que aconteceu, eu só quero que você me diga a data em que o meu irmão Ananta partiu. E a data que o irmão falou foi justamente a data em que eles estiveram ali naquele momento em Xangai. E aí o doutor que estava ali acompanhando, ficou bastante impressionado, né, com essa visão que o Yogananda teve. Mas aí foi para casa dele, encontrou o pai dele, né, que era um misto ali de ternura, que teve que, depois da morte da mãe, fazer o papel de mãe também. Recebeu o Yogananda com todo carinho e passaram aqueles momentos ali do velório do Ananta. E aí ele também, naquele momento, ficou sabendo que a irmã Nalini, né, a irmã mais nova dele, também estava acometida por uma doença, né, em sua casa. E aí ele relembrou, né, que trouxe a conhecimento, né, dos leitores como era a ligação dele com a irmã. Eles, enquanto crianças, brigavam muito, eles eram muito magros, né, como a maioria das pessoas na Índia, principalmente naquela época, e um ficava fazendo bullying com o outro, né, com a magreza do outro. A mãe vivia, né, apartando essas brigas dele. Aí ele cita aqui a passagem do casamento dessa irmã, que foi prometida, né, a casamento por um médico, e né, ambos não se conheciam, se conheceram na noite do noivado. E durante o casamento ele também fez algumas brincadeiras ali com o noivo, né, sobre a magreza da irmã, enfim. E aí chegou um momento da vida que a irmã chamou o Yogananda em casa e pediu para que eles fizessem as pazes, dizendo que não, já passou muito tempo, vejo que você está, né,
Tem uma frase que ele coloca aqui desse momento, que ele diz assim: querido irmão, disse ela, vamos fazer as pazes. Vejo que seus pés agora trilham firmemente o caminho espiritual. Quero ser como você, em todos os aspectos. E acrescentou, esperançosa, agora sua aparência é robusta. Pode me ajudar? Meu marido nem me procura e eu o amo tanto, mas meu maior desejo é progredir em realização divina, mesmo que deva permanecer magra e sem atrativos. Então, nesse momento, ela pediu para fazer as pazes com o Yogananda e pediu que fosse, então, ordenada sua discípula, né, para que ela seguisse esse caminho de autorrealização. Aí o Yogananda, para perceber se ela realmente estava séria no seu propósito, pediu que ela fizesse uma dieta rigorosa, vegetariana, e quando ele voltou alguns meses depois, percebeu que ela estava realmente seguindo tudo o que ele tinha sugerido que ela fizesse, e aí ela declarou novamente esse desejo, né, de ser robusta. E aí ele falou para ela, seu desejo vai ser então realizado. E aí ele falou solenemente, pela graça de Deus, como sempre falei a verdade, o que agora digo é verdadeiro. Por meio das bênçãos divinas, seu corpo mudará de hoje em dia. Dentro de um mês você terá o mesmo peso que eu. E aí, por que ele fala, né, sobre falar pelo poder da verdade, né, que eu sempre falei a verdade? É o seguinte, declaram as escrituras hindus, aqueles que habitualmente falam a verdade desenvolvem o poder de materializar suas palavras, o que ordenam com todo o coração vem a realizar-se. Isso está no Yoga Sutras 2, página 36. E lembrando sobre esse Yoga Sutras, a gente falou na última live, né, que os hindus formularam 6 disciplinas com o objetivo de acabar permanentemente com o sofrimento e atingir a bem-aventurança intemporal. E os Upanishads, de posterior redação, consideram os Yoga Sutras, onde tem esse ensinamento, entre os 6 sistemas, como a obra que contém o método mais eficaz para atingir a percepção direta da verdade. Então, falar a verdade é o que está escrito, né, nessa página do Yoga Sutras, né? Aqueles que habitualmente falam a verdade desenvolvem o poder de materializar suas palavras. O que ordenam com todo o coração vem a realizar-se. E aí, continuando, o ensinamento diz o seguinte: como os mundos estão construídos sobre o alicerce da verdade, todas as escrituras enaltecem como uma virtude pela qual o homem pode sintonizar sua vida com o infinito, a partir de permanecer, buscar, né, exercer a verdade em nossas vidas. Então, Mahatma Gandhi frequentemente dizia, a verdade é Deus. Seus esforços de uma vida inteira objetivavam a perfeita verdade em pensamentos, palavras e atos. Então, ele também aqui traz uma nota de rodapé, né, dizendo que ao longo dos séculos o ideal de Brahmanes não pronunciavam uma mentira por nada no mundo. Esse era o ideal dos Brahmanes. E também isso consta num livro de William Silliman, que foi um juiz na Índia. Ele tem um livro chamado Journey Through Old, em 1849 e 50, que ele diz o seguinte: tive diante de mim centenas de casos em que as propriedades de um homem, sua liberdade e sua vida dependiam de uma mentira que dissesse, e ele recusou-se a dizê-la. Então, independente do que fosse acontecer, esse é o conceito de coragem, né, que a gente já aprendeu com Platão, que diz, independente entre medo e desejo, dor e prazer, a coragem da gente se manter agindo de acordo com os nossos princípios mais elevados, né? E esses dias também vendo uma palestra da professora Lucilena, ela estava falando sobre isso também, que quando você está numa conversa e ambos estão buscando a verdade, aquela conversa floresce. Então, em tudo, a natureza mesmo nos mostra, né? A natureza, ela vive pela verdade. Então, independente do que está acontecendo, ela faz o seu trabalho. Então, onde existe a verdade, prospera, floresce, né? Aonde existe um pouquinho de mentira ou querendo fazer a verdade, né, se adequar aos nossos desejos, aos nossos medos, aí a gente vê, então, o que? A decadência, né? Não floresce, não frutifica, não prospera. Então, ao longo dos séculos, esse era o ideal dos Brahmanes, não falar
nenhuma, algo que não fosse verdade. E assim se cumpriu essas palavras de Yogananda. A irmã dele ficou robusta, a sua beleza, né, fez com que o marido se apaixonasse por ela. O casamento que ora era desfavorável se tornou idealmente feliz. Só que, como eu falei, ao regressar do Japão, ele ficou sabendo que a irmã estava com febre tifoide e ela estava emagrecida novamente, em coma, e os médicos estavam sem esperança. O próprio marido dela estava sem esperança de que ela pudesse se restabelecer. E aí o Yogananda estava lá, fez muitas orações para a irmã e fez com que a irmã, então, parecia que tinha tido um restabelecimento, mas o próprio irmão dele, né, falou que não. O marido falou que não, que na verdade ela só se recuperou porque não tinha mais para onde ela dar continuidade com aqueles sintomas. E a sequela, né, que ela ficou, apesar dela ter ficado bem, né, ter parado a febre tifoide, é que ela tinha ficado sem conseguir andar. Então, o Yogananda naquele momento já esgotado de tanto, né, exercer, né, buscar exercer as orações para ajudar a sua irmã. Depois disso ele resolveu então procurar o seu guru Shri Yukteswar para que ele o ajudasse, né, nessa cura da irmã, para que a irmã voltasse a andar. E aí então Shri Yukteswar disse, né, também que declarou que as pernas da irmã dele voltarão ao normal em 1 mês. Ele sugeriu, então orientou que ele pegasse uma pérola de 2 quilates e descreveu, né, como que ele deveria usar, enrolada num pano, nas pernas da irmã. E também, além disso, descreveu características físicas e mentais da irmã. E aí o Yogananda indagou o mestre: o que é isso? Como o senhor nem conhece a minha irmã, nem sabe o dia que ela nasceu, né? Enfim, o horário, isso é astrologia que o senhor está falando? E ele disse que existe uma astrologia mais profunda, que não depende de calendários nem relógios. Cada homem é uma parte do Criador, ou um homem cósmico. Então possui um corpo celeste e um corpo terrestre. O olho humano vê apenas a forma física, mas o olho interno, né, que foi esse olho que ele utilizou para enxergar essas características físicas e mentais da irmã, penetra mais profundamente, chegando ao modelo universal, do qual cada homem é uma parte individual e integral. Então, realmente, como fazendo todo esse procedimento da pérola, a irmã realmente depois de 1 mês voltou a andar. E aí o Yogananda foi novamente encontrar o seu guru, Shri Yukteswar, levando os agradecimentos da irmã, e ele soltou mais um comentário, né, dizendo o seguinte: os médicos dizem que a sua irmã nunca poderá engravidar, mas eu digo que daqui a alguns anos ela vai ter 2 meninas, e que foi o que realmente acabou acontecendo. E aí ele traz aqui uma nota de rodapé dizendo sobre as pérolas, né, que ele orientou que ela utilizasse. Então ele fala que pérolas e outras joias, bem como plantas e metais aplicados diretamente à pele, exercem uma influência eletromagnética, né, sobre as células físicas. O corpo do homem contém carbono e vários elementos metálicos, assim como as plantas, metais e joias. Então, mas Shri Yukteswar, segundo Yogananda, tinha outra razão para recomendar, né, essa utilização de pérolas e metais e plantas. Ele diz o seguinte, que os mestres nunca desejam aparecer como grandes terapeutas. Somente Deus cura. Os santos, né, procuram então encobrir os seus poderes que humildemente receberam do Senhor, utilizando desses métodos, né, de pérolas, metais, né, algumas plantas, para que o foco não esteja, né, nele mesmo, na pessoa dele. E então é isso, a live de hoje bem curtinha, para que a gente possa passar a semana aí refletindo sobre falar a verdade, né, sobre cuidado em querer, né, visar enaltecer o nosso próprio ego, né, o exemplo do próprio Shri Yukteswar, que sempre buscava ao contrário, humildemente tirar o seu eu do foco, e buscar então nos ligarmos mais a Deus em pensamentos, palavras e atos, dando sempre glória a Deus a tudo que nos acontece. E assim eu encerro a live de hoje. Se você gostou, curta, compartilha, comenta, salva aqui para você. Fica com Deus, até o próximo vídeo.